Manda. De que maneira o Renan vai fazer isso? Desindexar. Como assim? Se ele acha possível... Isso é uma reforma, isso é uma PEC. Ah, então tá bom, tá bem informado. Só isso. Claro. Pô, é muito difícil. A gente que desenhou a proposta. É muito difícil se você pretende ser um candidato, digamos, quase que independente. Como é que você vai fazer a mudança? Através de política de coalizão que vocês são contra? Eu entendo. Eu vou te dizer uma coisa. Essa é de verdade, essa é a pergunta mais difícil de responder. Que é a pergunta do como. A questão que acontece no Brasil é o seguinte, cara. Infelizmente, por conta do Bolsonaro, né, que colocou toda a culpa no eu tento, mas não consigo, eu tento, mas não consigo, as pessoas ficaram desesperançosas. E qualquer boa proposta hoje se trava nesse discurso cético de que não é possível. Você vai tentar, mas você não vai conseguir, o sistema é foda, não sei o que lá. Não é verdade. Né? Não é verdade. Você consegue muitas coisas. Eu vou dar um exemplo. O Alcolumbre conseguiu uma coisa inédita. Ele conseguiu, por interesses escusos, barrar a nomeação do Messias, né? Que é o Messias do áudio. O Messias. Por uma birra pessoal dele com o Lula. Também, né? Isso foi uma coisa inédita no Brasil, cara. Outra coisa. 132 anos. Outra coisa. A reforma da Previdência, da forma como foi feita no governo Bolsonaro, foi inédita. Outra coisa. A reforma trabalhista no governo Temer foi inédita. Então, sim, cara, é possível você fazer se você tiver vontade política. O problema é que a gente não tem hoje, no executivo, nos últimos 30 anos a gente não teve alguém com vontade de fazer reformas liberais. O único que teve foi o Temer, que ele fez as duas, a PEC do teto e a reforma trabalhista, e quando ele ia fazer a da Previdência, teve a falsa denúncia do Joesley, que fez ele gastar o capital político dele para não ser preso, né? Então é isso. Se você tem um executivo com vontade, você consegue. Eu concordo, Arthur, que se você tem um executivo com vontade, é possível fazer algumas coisas. Claro. Algumas coisas. Você vai queimar. Pode ver que alguns governos, quando quiseram fazer coisas até que não foram tão positivas, seja o governo Fernando Henrique, o próprio governo Temer, até o Lula, eventualmente, queima muita bala. Não, a Dilma também. Queima muita bala pro Congresso Nacional. Porque a vontade de um candidato é uma coisa. Quando ele ganha a eleição, o executivo tem um papel, o legislativo tem outro. Tudo tem que passar pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional brasileiro é podre. Você sabe muito bem disso, Caivano também, Rodolfo também. Então não é simples, vai queimar muita força. Quando você tem uma estrutura, como é o caso do Renan, que provavelmente ele vai ter deputados federais, mas não vai ter uma base ampla, como ele vai aprovar isso? Sim. Ele vai negociar com esse centrão, com essa galera toda, sobre que preço? Porque você sabe que as pessoas que estão lá, a grande maioria, ou pelo menos vamos trabalhar, vamos ser otimista, brasileiro otimista, metade volta. Sim. E eu já acabei de afirmar que, na minha opinião, o Congresso Nacional é podre, salvam-se poucos nomes ali. Sim. A maioria não deveria estar lá, infelizmente está lá por questões escusas. Como você vai, como vai ser negociado com essa galera para poder passar ideias que sejam boas, como essa? Bom, vamos lá, primeiro lugar é o seguinte, cara, vamos pegar o exemplo do Bukele, né, em El Salvador. O Bukele, ele tinha um problema praticamente impossível de resolver, que era um país com uma crise de segurança pública absurda, e ele resolveu isso, e a partir da resolução desse problema, ele conta com uma aprovação hoje de quase 90%. O Bukele, se ele tem graves problemas fiscais, ele consegue passar isso assim. Nós temos um problema no Brasil que é o crime organizado, né? 1/4 das pessoas estão vivendo sob a tutela do crime organizado, e é um problema que há maneira de se resolver porque interessa a todo mundo. Interessa ao centrão, por incrível que pareça, interessa à esquerda, interessa a todo mundo. Só que você precisa de alguém com vontade de fazer e com vontade de peitar a STF. É isso. E com condições. Você tem rabo preso, você não peita. Concordo. Feito isso, você ganha um negócio chamado capital político. E o capital político, cara, diferentemente de capital de dinheiro, você não põe no banco, você não investe ele, você gasta o seu capital político. E você pode gastar esse capital político, por exemplo, seu filho não ser preso. Você pode gastar esse capital político, por exemplo, para você não ser preso. Ou você pode gastar esse capital político fazendo boas reformas pro Brasil. Você tocou um bom exemplo que é o Bukele. Mas você sabe que o Bukele, na primeira gestão dele, teve muita dificuldade de lidar com o Congresso? Então vamos lá. Estamos falando questão. Quem vai olhar o Bukele tem a primeira gestão 1, não foi o que é hoje. E uma questão de hoje é a segunda gestão dele, que conseguiu então fazer mudanças no Supremo Tribunal Federal, conseguiu ter uma maioria ampla no Congresso Nacional de El Salvador, que é um país pequeno. Então aqui, nenhum candidato à presidência que foi eleito agora nessa eleição vai ter maioria no Congresso Nacional, vai ter que compor e não vai chegar com essa pressão de vai fazer o que com o Supremo Tribunal Federal? Que não vai ter indicação. Não tem a maioria. Talvez tenha lá. 4 indicações lá. Isso pode mudar muito. Longo prazo. É longo prazo, não é agora. Não tem a maioria no Congresso, mas tem a maioria no STF. São 4. Não, calma. É o seguinte, vamos lá. Adendo. Primeiro é o seguinte, a questão do Bukele é diferente porque o Bukele, a eleição presidencial é desvinculada da eleição do Congresso. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que o Bukele ganhasse com um discurso ultra-esquerdista. O Congresso ia se manter o mesmo. Ele só conseguiu maioria no Congresso na outra eleição. Aqui no Brasil é diferente. Quando um presidente ganha, ele ganha com uma promessa. E a maior parte do Congresso, que é de centrão, não é nem de direita nem de esquerda, meio que sente onde a população tá indo. Então, por isso que a gente não, né? Por isso que se brinca que é o seguinte, os primeiros 100 dias de um governo
Vamos mostrar por onde ele vai, porque o cara tá fresco ali. O cara sentou, a população tá acreditando naquela promessa. Ou ele usa aquilo pra fazer o que ele prometeu, ou ele não faz. Exato. Os primeiros 100 dias de governo é onde ele gasta o capital político dele que ele acumulou. Que foi bem votado, que ganhou e tal. Eu ouvi uma coisa, eu não lembro de quem que eu ouvi, mas o cara falou uma coisa. Sabe quando que um presidente é mais poderoso? Entre o dia que ele ganha a eleição e o dia que ele assume. Que é onde ele não assumiu ainda. Ele é a promessa. Ali o cara tá voando. Entendeu? Promessa, então o cara em novembro, ele já promessa. tem que trabalhar pra caramba pra saber o que ele vai fazer em janeiro. Porque quando ele assumir, o Congresso Nacional quer as suas vaguinhas, que é aquilo que foi combinado, que é ministério, que é segundo escalão, que é terceiro escalão, que é presidência de Caixa Econômica, de Banco do Brasil, se possível for, de outras estatais. E aí quando começa a não cumprir isso, o jogo começa a mudar. Por isso que essa janela de 100 dias é tão importante. Queimou o capital político aí. Se não aprovou nesses 100 dias, é difícil aprovar depois. É isso, Caivano? Olha, a conversa tá ótima, mas você vê que em poucos minutos o Arthur Duval trouxe a solução pro país, né? Tá tudo resolvido, todos os problemas acabaram. Não, tô brincando, tô sendo provocador agora, tô invertendo os papéis com ele aqui. A grande questão é, beleza, todo mundo sabe, a gente sabe, o Brasil tem problemas estruturais, como eu disse, você precisa ter reforma política, você precisa ter reforma administrativa, você precisa de uma reforma do judiciário. Agora, vai ter peito de fazer? Qualquer um desses que entrar, e eu incluo aqui o Flávio Bolsonaro, vai ter que ter muito tato na negociação, como disse o Ricardo, para poder talvez iniciar esse processo, mas não vai conseguir concluir nesse governo. É um processo longo, vai ser doloroso, nisso eu sou obrigado aqui a concordar com o Arthur Duval. O cara que assumir a cadeira vai entrar sem um níquel, sem um centavo no caixa e já vai começar devendo. É como ser empresário no Brasil. Você já acorda no dia 1º do mês devendo todo o valor do aluguel, da folha de pagamento, e você tem que se virar para conseguir. O próximo presidente vai ter que se virar para conseguir e ainda manter uma certa harmonia política para poder implementar as reformas. Curtiu o vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.